52% dos brasileiros não tem nenhuma reserva financeira. Zero! E dos que tem, a maioria está obcecada com um número mágico, os famosos aí 100 mil reais. Como se fosse uma porta que quando você cruza, a sua vida financeira se resolve sozinha, mas não se resolve. Eu vou te provar com números, porque essa obsessão pode estar te travando. Sou Eliseu, da Esperato Investimentos, e aqui no canal eu desconstruo as narrativas que o mercado financeiro vende para você, para te mostrar o que realmente funciona na construção de patrimônio. Se você é novo por aqui, fica comigo que esse vídeo ele vai mudar a forma como você olha para o seu dinheiro. Olha só que interessante, o Raio-X do Investidor, pesquisa da Ambima com Datafolha de 2025 mostrou que só 37% da população brasileira investe em algum produto financeiro. São cerca de 59 milhões de pessoas, parece muito, né? Mas agora pensa comigo, 32 milhões de brasileiros conseguem economizar dinheiro todo mês e mesmo assim não investem. Guardam debaixo do colchão, deixam parado na conta corrente, perdem para a inflação todo santo dia. E sabe qual que é o dado mais brutal? A renda domiciliar per capita do brasileiro em 2025, segundo o IBGE, é de R$ 2.316. No Maranhão, esse número cai para R$ 1.219. Então, quando alguém te fala, pô, é só poupar 20% da renda, faz a conta, 20% de R$ 2.316 dá R$ 463 por mês. Com esse valor, com a Selic é 14,75% e um rendimento real de 6% acima da inflação, você leva aí mais de 12 anos só para chegar nos 100 mil reais. E os juros compostos, eles vão te salvar, não nessa fase. Beleza, vamos lá. A grande ilusão que se vende no mundo de finanças pessoais é a seguinte: chegue nos 100 mil reais que a bola de neve dos juros compostos vai fazer o resto. Isso aí é uma meia verdade e bem perigosa. Uma simulação aí com aporte aí de R$ 500 por mês, com rendimento de 6% real, com uma meta aí de R$ 1 milhão. Dá pra gente ver na simulação R$ 500 por mês, um rendimento real de 6% ao ano, que já é uma boa taxa, acima da maioria dos fundos e começando do zero. Para chegar em R$ 1 milhão, você precisa de quase 40 anos. Em 20 anos você acumula pouco mais de R$ 230 mil. E R$ 230 mil a dinheiro de hoje geram com rendimento aí de 0,5% ao mês, algo em torno de R$ 1.150 por mês de renda passiva, menos do que metade de um salário mínimo. Agora o que ninguém te fala, o problema não é o rendimento da sua carteira, o problema é o tamanho do combustível que você coloca nela. Os juros compostos, eles são um acelerador, mas se o carro está andando a 10 km por hora, acelerar não vai te levar longe. O que muda o jogo não é encontrar o investimento perfeito, que rende 20% ao ano, até porque, isso é dado, não uma opinião, manter uma carteira com retorno de 15% a 20% de retorno real ao ano por 2 décadas é algo que nem o Warren Buffett conseguiu fazer de uma forma consistente em dólar. Se alguém te promete isso no Brasil, sempre desconfia. E aqui entra o ponto que vai incomodar muita gente. Deixa eu te fazer uma pergunta aí bem honesta. Quanto tempo por semana que você gasta pesquisando o melhor investimento? Comparando um CDB, uma LCI, um Tesouro, IPCA+, um fundo multimercado. Agora, quanto tempo por semana você investe em desenvolver uma habilidade que aumente a sua renda? Pausa o vídeo e pensa de verdade. Porque eu já vi isso centenas de vezes. A pessoa gasta 10 horas por semana analisando onde colocar R$ 500 e 0 horas aprendendo algo que poderia transformar esses R$ 500 em R$ 5 mil de aporte mensal. A energia está no lugar errado. A real é que existe uma divisão clara na construção de patrimônio e que ninguém fala sobre essa forma. Primeira fase, um jogo defensivo. Na segunda fase, um jogo ofensivo. Fase 1 é o jogo defensivo. É onde você precisa estar disciplinado, controlar o orçamento, poupar o máximo possível. É fundamental, é o alicerce. Mas tem um teto natural, o seu salário. Se você ganha R$ 4 mil por mês, por mais disciplinado ou disciplinada que seja, o máximo que vai poupar são R$ 800, R$ 1.000 por mês. Excelente? Sim. Suficiente para criar riqueza em uma década? Não. A fase 2 é um jogo ofensivo. É quando você para de focar exclusivamente aí em defender o seu dinheiro e começa a criar valor no mercado. E criar valor passa por desenvolver competências que se combinam. Pensa assim, se você é bom em algo, por exemplo, contabilidade, programação, design, direito, saúde, o que for, você está entre os 20% melhores daquela área, ótimo. Agora, se além disso você aprende a se comunicar bem, escrever, falar em público,
criar conteúdo, você combina duas competências, né? Se for ainda por cima, você aprende aí também a entregar um resultado consistente, atender bem, vender de uma forma consultiva, liderar. Você combina 3 e é isso que faz a sua renda saltar. Não é um investimento milagroso, é a sua capacidade de gerar valor combinando habilidades. E quando a sua renda salta, os seus aportes saltam. E aí sim, os juros compostos, eles viram um monstro ao seu favor. Então deixa eu te mostrar o que muda nos números quando os aportes crescem. Se essa forma de pensar faz algo clicar na sua cabeça, se inscreve aqui. Esse é o canal que existe para te dar clareza e não para te vender ilusão. Olha a diferença, mesmo um rendimento 6% real ao ano, mas agora com 3 mil reais de aporte mensal, que é o que acontece quando a sua renda vai para 15, 20 mil reais por mês, e você mantém a disciplina da fase 1. Em 15 anos você passa de 850 mil reais, em 20 anos ultrapassa 1.400.000. É outro universo, e repara, o rendimento é o mesmo, o que mudou foi o aporte, mudou por causa da sua renda, que mudou por causa das suas competências. Beleza, mas aí como é que aplica isso na prática? 3 passos. Primeiro, identificar a sua habilidade principal. O que você faz hoje que as pessoas reconhecem de valor? Não precisa ser algo glamouroso. Pode ser uma organização, pode ser uma análise, pode ser atendimento, pode ser algo técnico. Segundo, aprenda a comunicar isso. No mundo de hoje, quem sabe se comunicar tem uma vantagem absurda. Não precisa virar influenciador, mas saber escrever um e-mail bem, apresentar uma ideia com clareza, se posicionar numa reunião, isso aí já te coloca à frente de 80% das pessoas. Terceiro, aprender a converter isso em resultado. Vendas, gestão, liderança, atendimento, o que fizer sentido para o seu contexto. Resultado é o que faz a sua renda subir. E aqui que vai um ponto que talvez te surpreenda. Eu sou o último cara que deveria estar te falando isso. Eu vendo educação financeira e gestão, auxílio na parte de investimentos. Seria muito mais conveniente para mim dizer que você precisa investir melhor, que precisa de uma consultoria, uma gestora ou algo e que precisa de uma carteira otimizada. Mas a verdade é que se você ganha pouco e poupa pouco, o que você precisa agora não é de um assessor, de alguém que te auxilie, é de um plano de desenvolvimento profissional. A Ambima mostrou que o volume total investido por pessoas físicas no Brasil chegou a 8,5 trilhões de reais em 2025. Sabe quem que concentra a maior parte? O segmento private, gente com mais de 5 milhões de reais investidos. Porque quem tem patrimônio alto não ficou rico escolhendo o CDB perfeito, ficou rico gerando renda. E isso me leva a uma reflexão que eu acho que merece encerrar esse vídeo. Agora me diz aí nos comentários qual é a competência que você já tem, que poderia estar combinando com outra aí para estar alavancando a sua renda e poder investir melhor. Eu quero ler de verdade porque às vezes a gente já tem a peça do quebra-cabeça e só precisa de alguém para estar apontando. Olha aí, então a gente vive em um país onde a renda dos 10% mais ricos é 13,4 vezes maior do que a dos 40% mais pobres. Isso é um dado do IBGE de 2024. É a menor diferença da série histórica e ainda assim é brutal. E dentro dessa realidade tem milhões de pessoas gastando energia tentando espremer um décimo de ponto percentual a mais no rendimento de 5 mil reais guardados. Enquanto isso, a real alavanca, que é o quê? Que é a capacidade de gerar renda, está sendo ignorada. A pergunta que eu quero que fique aqui com você não é quando eu vou chegar nos 100 mil reais. A pergunta é quando você vai parar de pedir permissão para o seu salário atual e começar a construir as competências que vão te dar as opções. Porque no final, o patrimônio não é sobre acumular um número numa planilha, é sobre ter uma liberdade de escolher onde morar, como trabalhar, para quem dizer não. E essa liberdade não nasce de juros compostos sobre um aporte pequeno, nasce de você decidir que vale a pena investir em si mesmo antes de investir em qualquer ativo financeiro. Se esse vídeo aí faz um sentido para você, toda semana eu mando uma newsletter gratuita com análises que não cabem aqui no YouTube, bastidores das minhas próprias decisões financeiras, dados que eu garimpei durante a semana e provocações sobre o mercado, o que o mercado está fazendo, o que você deveria estar fazendo de diferente. É de graça, o link está na descrição. Se você não curtir, cancela quando quiser. Sem compromisso, sem pegadinha. Um grande abraço, não seja um curupira de investir errado, pé trocado e até o próximo vídeo. Valeu!